Enquanto eu vinha sentado ali, os louvores dos jovens e das irmãs foram confirmando uma palavra de Deus no meu coração. E hoje nós viemos aqui para entregar a melhor adoração ao Senhor. Amém? Quantos acharam o texto, diga amém. Gideão foi para casa, versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e caldo numa panela, trouxe-os à sombra do grande carvalho e ofereceu a ele, diga, pão sem fermento. Em outras traduções, pães asmos, né? Tem algumas versões que vai estar escrito também bolos, mas na versão mais fiel é pão asmo, pão sem fermento. Trouxe a sombra do grande carvalho e o ofereceu a ele. Diga, e ofereceu a ele. Versículo 20. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento, ou pães asmos, e coloca sobre esta pedra, e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Versículo 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos, e tocou a carne e os pães sem fermento. E então brotou fogo da rocha, e consumiu a carne e todos os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu. Sente-se, glorificando a Deus. Gideão, para alguns, o quinto juiz da nação de Israel, para outros, o sexto, contando que na época de Débora, ela dividiu sendo juiz com mais outra pessoa. Mas partindo de que Gideão é o quinto juiz de Israel, podemos entender que quando Deus chamou Gideão para uma grande obra, para uma grande projeto de libertação para o povo de Deus que mais uma vez sofria opressão na mão dos midianitas. Essa opressão na servidão dos midianitas foi um dos mais curtos tempos comparado às outras opressões que o povo de Deus passou com outros reinos. Foram 7 anos de opressão que o povo de Deus passou na mão dos midianitas. Mas isso bastou para que o povo de Deus viesse se empobrecer. A terra, o povo não podia mais produzir e não tinha mais riqueza. Toda a sua produção ficava na mão dos midianitas. O povo de Deus tinha uma dificuldade de até mesmo se alimentar. A Bíblia relata que quando Gideão foi chamado, os grãos que Gideão estava pisando, ele estava amassando, ele estava dentro do lagar. E lagar nós sabemos que é lugar de amassar uvas. Mas por que Gideão não amassava a uva no lagar? Primeiro, porque lá era um lugar de esconderijo para a única coisa que eles tinham de alimento, que era o trigo. Segundo, é porque a produção de uva eles não tinham mais domínio. Toda a plantação de uva os midianitas levavam. A gente sabe que a produção de uva, até nos dias de hoje, são produções ricas. Nós estamos aqui falando de um cenário em que o povo de Israel está sofrendo por uma servidão. Por isso, Deus então chama Gideão para que Gideão viesse fazer uma grande obra. De 40 em 40 anos o povo de Deus se esquecia de Deus
e entrava em costumes pagãos. Eles entravam em rituais pagãos, se esquecendo da adoração a Deus. E de 40 em 40 anos, Deus então permitia um reino que então viesse fazer com que o povo voltasse à adoração a Deus. E quando Deus se aproxima de Gideão, chamando Gideão para uma grande obra. Você conhece esse lindo texto? Ele agora pisando o grão lá no lagar, ele estando ali, a palavra de Deus relata que Gideão, quando o anjo do Senhor se aproxima, ele diz: eu sou da tribo, da menor tribo entre a tribo de Manassés. Eu sou o menor da minha tribo. A minha família é a mais pobre. Mas quando Deus ele tem algo a tratar, quando Deus tem algo a resolver, Ele não pergunta se na tua conta bancária tem 100 reais ou tem 100 mil reais. Porque Deus, quando Ele tem algo para fazer e tratar, Ele vai te capacitar para uma grande obra. E eu creio que Ele vai fazer isso na sua vida também. Gideão, percebendo que agora quem está na frente dele é sobrenaturalmente o anjo do Senhor, Gideão então prepara um altar, prepara a carne e prepara o pão asmo que nós lemos. É o pão mais simples de ser feito, apenas farinha e água. Ele está oferecendo carne e pão. E então esse sacrifício, o anjo fala: olha, prepara, derrama o caldo. E depois de ter feito, colocado o altar com o sacrifício e o pão, o anjo do Senhor toca com seu cajado naquele altar. E a palavra de Deus diz que agora, no versículo 20, versículo 21, que agora o anjo tocando no altar, em cima do sacrifício, em cima daquela oferta, a palavra de Deus que agora o fogo consome de baixo para cima. E agora o anjo do Senhor desaparece, porque a oferta foi alcançada ao reino dos céus. Ele tinha o mais simples, possível. Ele não tinha riqueza. Repare que o povo está vivendo em tempo de servidão financeira. Está vivendo um tempo em que eles não têm riqueza, melhores finanças para oferecer a Deus em oferta e também em sacrifício. Mas aquilo que Gideão tinha, ele percebeu que quem estava na frente dele era o santo anjo do Senhor Deus, e o santo Deus estava na presença dele. E então o que ele tinha nas mãos, mesmo simples, ele ofereceu como oferta no altar a Deus. A gente entende que o que nós temos na mão, independente se é simples ou se é o mais alto nível da adoração, eu vim te dizer aqui nessa noite: Deus, Ele está na sua vida, Deus está aqui nessa casa, e eu creio que o mais pouco que você tem, você vai entregar no altar de Deus. Quem vem entregar adoração aqui nessa noite? Eu sei que eu estou na introdução, mas eu vim pregar para crentes que vem entregar adoração a Deus. Quem veio glorifica o Senhor aqui nessa casa. O pão mais simples foi colocado no altar. A carne foi colocada no altar, oh glória a Deus. E a palavra diz que agora o anjo do Senhor toca o cajado, o fogo consome. E agora Deus aceita o simples. Eu quero aqui te dar entre parênteses, e quero te perguntar algo para a sua vida. Deus te abençoa há muitos anos, e talvez você pense: eu tenho só R$1.000, eu tenho só alguma coisa simples na minha casa, eu tenho apenas isso. Não sou igual algumas outras pessoas que são mais abastadas, mas eu vim te dizer aqui: Deus aceita muito, mas Ele também aceita o pouco. E nessa noite, eu creio que você vai entregar a melhor adoração a Deus, mesmo que talvez a sua capacidade seja pouca, mas Deus vai te abençoar. Deus está aqui para receber. Quem crê que Deus está aqui para receber o teu glória e o teu aleluia? Deus recebe essa adoração, porque quem está na frente de Gideão não é alguém que está convocando, mas é o próprio Deus que está convocando Gideão.
Gideão repara que quem está chamando ele para aquela grande obra é o próprio Deus. E quando Deus está na sua vida, nós devemos dar a Deus adoração. E o melhor que está na presença de Deus é entregar aquilo que nós temos de louvor e adoração. Enquanto as irmãs estavam louvando e os jovens estavam louvando, repara que eles estavam falando sobre o sacrifício de adoração. Eles estavam falando de adoração. E eu creio que você veio aqui para entregar a adoração a Deus. Deixa eu perguntar aqui quem veio adorar ao Senhor aqui nessa noite. Foi convocado por Deus. Gideão, no versículo 25. Alguns dias atrás o pastor Estevão falou aqui sobre o altar que Gideão derruba. E através disso que Gideão, ele toma essa atitude de derrubar o altar que tinha sobre aquele lugar o altar de adoração a ídolos. Porque Gideão agora ele entende que Deus está chamando ele para uma grande obra. E quando nós somos convocados por Deus por uma grande obra, devemos detectar o que está errado sobre a nossa vida. Porque quando Deus tem um propósito sobre a nossa vida, Deus ele vem para nos transformar. Porque Deus ele tem um propósito, e que aquele que é transformado não pode mais compactuar com costumes errôneos e com o pecado. Glória a Deus. E alguns dias atrás Deus já te chamou, que eu creio que Deus já te chamou. E algumas coisas erradas Deus já te chamou para você fazer diferença. Gideão viu que aquele lugar tinha algo que estava, alguns costumes errados. Gideão então agora derruba aquele altar de Baal, a qual o seu pai tinha montado. E a palavra de Deus diz que agora quando Gideão derruba, o povo se contenda contra ele, e então troca o seu nome. E agora o seu nome tem a tradução de derrubador de altar de Baal, porque a palavra de Deus diz que agora esse nome, eles estão dizendo porque que Baal contenda contra ti. Porque Gideão tomou uma atitude, porque quando Deus está no ambiente, aquilo que está diferente, aquilo que não é para santificação, devemos agora derrubar e levantar o altar de santificação a Deus. Gideão agora derruba o altar de Baal e levanta o altar de adoração a Deus. E agora mais uma vez ele sacrifica uma oferta agradável a Deus. E nessa noite eu creio que você veio aqui para adorar ao Senhor Deus. Quem veio adorar a Deus? Nos lugares que a igreja estiver, no lugar que você estiver, glória a Deus, levante as suas mãos que eu vou profetizar para a tua vida. Deus vai te colocar em ambientes para que você possa derrubar altares que estão aí contaminados, porque através dessa atitude Deus está lhe dizendo: neste lugar eu vou manifestar a minha presença. Quem crê aqui nessa noite? Derrubou o altar de Baal. Depois que derruba o altar de Baal, faz mais uma adoração a Deus. Entenda aqui que Gideão foi chamado para um propósito. E aqui, para dados informativos, os midianitas eram um povo que está dominando o povo de Deus, tomando todas as suas finanças. E agora os midianitas estão agora com seu exército fortificados. E o número é total de 135 mil. Você conhece essa linda história? 135 mil soldados contra o povo de Deus. E talvez você está passando por grandes tribulações na sua vida. E talvez você está passando por grandes adversidades nesse ano 2020, 2021 e 2022. E talvez você está enfrentando por lutas dessa forma. Não dessa proporção, mas eu creio que você passa por grandes batalhas todo dia. E Deus está dizendo aqui para Gideão: derruba o altar que está errado, o altar de adoração a ídolos.
Deixa eu ser aqui, deixa eu ser insistente aqui mais uma vez. O que você está precisando transformar na sua casa? O que você está precisando de mudança na sua vida? Olhe para você no seu coração nesse momento. Tem vidas que estão achando que vão conquistar alguma coisa do jeito que está, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te trazer uma palavra de confronto nessa noite. Deus precisa de uma mudança, Ele te chama para uma grande luta, para uma grande batalha. Mas Ele precisa que algo seja transformado na tua vida. Quem veio buscar transformação de Deus aqui? Se você veio buscar transformação de Deus, eu vou dizer, Deus vai entrar e Deus vai mudar, Deus vai transformar em nome de Jesus. Depois que Deus transforma, levanta o altar de adoração a Deus. Quem já levantou o altar de louvor a Deus aqui nessa noite? Quando Deus te der alguma coisa, quando Deus te transformar, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Oh, glória a Deus. Olha só esses homens de Deus aqui nessa casa. Quando Deus mudou, eles vieram agora diferente. Eles estão no altar de Deus porque Deus mudou, porque Deus transformou. Olha você aqui adorando a Deus. Sabe por quê? Porque você é um sacrifício, você é adoração a Deus. Você está aqui nessa noite, sabe por quê? Porque você levantou o altar e adoração a Deus. Quem é o altar de adoração a Deus? Quem veio adorar a Deus como altar e adoração? Levante as mãos e adore ao Senhor. É 135 mil. É só isso. É só 135 mil. Mas Deus, quando Ele tem algo para a nossa vida, tratar de Deus aos olhos humanos é impossível, mas aos olhos de Deus nada é impossível. Glória a Deus. Deus então levanta Gideão. Ele derruba o altar maligno, o altar de adoração a Baal. Levanta a adoração a Deus. E por duas vezes o sacrifício. E por duas vezes uma oferta agradável a Deus. E você já entendeu que Deus Ele está aqui por causa do teu sacrifício, por causa da tua adoração, por causa da tua oferta. Você veio glorificar ao Senhor e entregar a sua adoração em nome de Jesus. Gideão já entendi isso. E agora Deus diz para ele: vai, porque eu serei contigo nessa peleja. Deus já logo diz para Gideão que aquele número que apareceu, quanto 32 mil homens. Após a convocação de Gideão, 32 mil homens aparecem. Para 135 mil, ainda é muito pouco para batalhar contra 135 mil. E agora Gideão diz, 132 mil, em outras palavras, conjecturando aqui, penso eu, a Bíblia não diz, mas penso eu, se no meu pensamento eu tenho 32 mil homens, eu digo, é impossível ganhar de 135 mil homens. Mas com Deus, 132 mil homens dará conta. Diria eu dessa forma. Porque Deus, na nossa vida, é maioria. Quem crê que Deus contigo é maioria? Mas Deus agora já diz para ele detalhadamente no versículo 25. Se não me falha a memória, versículo 36, 25, se não me falha a memória, Deus já logo diz que esse número de 132 mil homens seria apenas uma imagem figurada. Por quê? 132 mil homens. Deus iria mostrar para Gideão que esses homens, nem todos eles, teria coragem, capacidade de aguentar a obra que Deus tinha e um grande propósito que Deus tinha colocado nas mãos de Gideão. 132 mil homens. Em outras palavras, para que nós possamos aqui lembrar do que Deus tem feito para a nossa vida, eu quero aqui trazer algo para a tua vida. Tem coisas que Deus nos dá e tem coisas que Deus nos prepara, que até nas nossas visões, talvez nós olhamos apenas o material e achamos que aquilo que é material irá resolver algo para a nossa vida. Mas aquilo que nós estamos vendo visualmente aos nossos olhos carnal, Deus está dizendo aqui nessa noite, não é dessa forma que eu irei trabalhar.
Deus trabalha muito mais além do que a visão humana. Deus, ele tem um poder sobrenatural diante de qualquer coisa. 32 mil homens, aos nossos olhos humanos dirá, talvez esses homens irá batalhar comigo. Deus dará força e capacidade, mas Deus está dizendo aqui nessa noite, não é do jeito que você quer. Quem pega, não é do jeito que você quer. Deus está dizendo, quando Ele quiser agir, Deus fará o extraordinário e Ele te surpreenderá. Quem crê que Deus vai te surpreender nesse ano, levante as mãos e adore ao Senhor aqui nessa noite. Deus já avisou. Gideão, 132 mil homens. Se prepare, 32 mil homens. Não é todos que estarão contigo. Diga para eles, os covardes e os que estão com medos, os medrosos, de lá do monte, Gideão grita, pode ir embora. E diz a palavra de Deus que 22 mil homens foram embora. Ficaram agora 10 mil homens com Gideão. E agora Gideão deve ter imaginado, pensando eu, 32 mil homens, 22 mil homens foram embora, e agora 10 mil homens estão comigo. Mas Deus na frente, 10 mil homens será suficiente. Agora Deus diz, calma Gideão, ainda não é o número exato. Pensa eu e você numa prova dessa. Você imaginando que 32 mil homens estarão contigo na batalha, mas agora 22 mil homens te abandonam. Agora diz, leve eles até a beira do rio. Faça uma prova com esses 10 mil homens. Aqueles que agacharem ao chão, bebendo como um cão, separa. E aquele que se ajoelhar e lamber a água na palma da mão, separa também. E agora Deus, através dessa prova, separa os valentes que irão com Gideão. E diz o Senhor agora, os 300 que se ajoelharam e lamberam, colocando a mão, levando a palma da mão à boca, e olharam para o lado, dizendo que está vigilante, em número de 300, separa. E talvez aí você podemos imaginar, olha, de 10 mil homens, 300 foram separados, com certeza Deus vai escolher os 9.600, 9.700. Eu sou ruim de conta, mas deve ser mais ou menos isso. Mas Deus, ele é diferente do nosso pensamento. Deus disse para Gideão, Gideão, os 300 que joelharam e levaram a mão até a boca, separe esse, porque são esses os valentes que irão à peleja contigo, glória a Deus. Porque Deus não pensa igual o homem. Talvez o nosso pensamento, 32 mil homens é pouco para 135 mil, mas nós pensamos, 32 mil homens, Deus irá fazer alguma coisa. Até 32 mil homens, tem pessoas que ainda estão tendo fé. Quando chega a 10 mil homens, alguns já não têm mais fé. Quando chega agora a 300, aqueles que permaneceram com fé com 10 mil homens, agora a maioria vai embora. E talvez eu e você, talvez iremos embora, talvez também. Porque 300 homens, na visão humana, não irá resolver nada. Mas na visão do nosso Deus, 300 homens será suficiente. Quem crê que o pouco Deus fará suficiente. Deus está dizendo aqui nessa noite, não é no muito que Deus irá fazer algo pela tua vida. É neste pouco que Deus já colocou pela tua vida. É neste pouco que Deus colocou na tua mão. Quem crê nessa noite, Deus está dizendo, neste ano de 2022, este pouco que você tem, não despreze, porque virá dela a tua grande vitória. Quem crê nessa noite, levante as mãos e dê glória a Deus. Tem crente, pastor Adão, que estaria no time dos 9.700. Eu estou no time dos 9.700.
eu não vou ficar com esses 300, eu desanimo agora, eu vou embora. Mas eu creio que aqui deve ter quase umas 80, 100 pessoas, eu creio nisso. E em nome de Jesus Cristo, Deus está contando com este povo aqui. Eu creio que Deus está na sua vida. Deus está dizendo, os 300 estão aqui. Quem crê nessa noite? Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida. Não se importe com os 22 mil que foram embora, com os 8.700, com os 9.700 que foram embora. Eu faço parte do um dos 300. Quem é o segundo nessa noite aqui? Quem é o segundo que veio adorar a Deus? Levante as suas mãos. Quem veio trazer o sacrifício? Quem veio trazer a oferta? Quem veio trazer a adoração? Adora a Deus. A palavra de Deus diz que agora os 300 estão ali preparados. O interessante que a Bíblia relata, que a vitória vindo dos 300, Deus dizendo vai, a gente já sabe que é vitória certa. Deus já disse que a vitória é certa. Se fosse com 32 mil, vitória certa. Se fosse com 10 mil homens, vitória certa. 22 mil homens, vitória certa. Com 300 homens, certa. Porque para Deus não importa o número. Se Deus já determinou, é vitória certa. Quem crê nessa casa? A arma dos 300, cântaros, todos os instrumentos e tocha. Glória a Deus. Eu estou encaminhando para o fim aqui, mas lembra quando lemos no capítulo 7, e a gente leu que no versículo 15, no versículo 13 e 14, agora o povo de Deus está preparado para uma guerra. 300 homens, numa contagem breve que eu fiz, com a ajuda da calculadora, claro, 135 mil homens para 300, daria cerca de 450 homens. Se eu não me falha a memória, cerca de 440 homens para cada um deles. Esses homens seriam tomados por Deus, eu tenho certeza disso. Se fosse preciso lutar com espadas, para cada um pegar cerca de 450 homens, cada um deles com 450 homens. Mas o interessante da Bíblia, o interessante é que Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. E o trabalhar de Deus é tão lindo, e é tão milagrosamente lindo, que a palavra de Deus relata no versículo 13. Olha só o que a palavra de Deus diz no capítulo 7, versículo 13. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força uma tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os medianitas e todo acampamento nas mãos dele. Olha só o que diz o versículo 13. O versículo 13: eu sonhei que um pão de cevada. Repita: um pão de cevada. Repita: um pão de cevada. Um pão de cevada. Um pão de cevada. Oh, glória a Deus. Você veio glorificar a Deus aqui nessa casa? Você veio adorar a Deus aqui nessa noite? A visão que Deus mostrou, o sonho que Deus mostrou para aquele inimigo, e Gideão está ouvindo. O Gideão está ouvindo aquele sonho, e o sonho daquele homem, que aquele homem contava para um dos seus companheiros: eu sonhei e tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrada rolava pelo arraial dos midianitas e chegava à tenda
e feriu e caiu e transbordou de cima para baixo e ficou caída. Oh, glória a Deus. Você lembra do sacrifício quando Gideão foi alcançado pela presença de Deus? O que Gideão fez foi um sacrifício, e o que ele presenteou para Deus foi carne e foi pão. Quem crê nessa noite? Foi carne e foi pão. Diz na palavra de Deus que o pão em cima do altar, o fogo consome, e agora o sacrifício chega até a narina de Deus. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite, levante as mãos, que eu vou profetizar para a tua vida. O teu sacrifício chegará a Deus. O teu sacrifício chegará a Deus. O teu adoração chegará a Deus. Quem veio glorificar a Deus aqui nessa noite? Quem veio ofertar a melhor adoração a Deus? Quem veio adora a Deus? Adora a Deus aqui nessa noite. Aqui é o altar de Deus. Aqui é o altar de Deus. E nessa noite, se você vem adorar ao Senhor, comece a glorificar a Ele. Aquele sacrifício, aquela oferta, aquela linda oferta que Gideão fez quando Deus apareceu na frente dele. O fogo consome o pão, e agora Deus recebe aquela adoração. Quem crê que Deus está recebendo a sua adoração aqui nessa noite? E qual é a visão do adversário do povo de Deus? A visão do adversário do povo de Deus é que um pão torrado, lembra da adoração de Gideão? Está descendo na tenda. O que deu a vitória para o povo de Deus foi aquela adoração de Gideão. Quem crê nessa noite que o que Deus vai te dar de vitória esse ano vai ser o seu sacrifício, vai ser a tua oferta, vai ser a tua adoração? Se você vem entregar a sua adoração a Deus, não perca tempo, mas adora o Senhor. Adora a Deus aqui nessa noite. Medita a vitória que Deus pode te dar. Medita aquilo que Deus já te deu. Quem vem agradecer a Deus aqui nessa noite? Quem vem agradecer a Deus aqui nessa noite? Não perca tempo, mas comece a adorar ao Senhor. Não perca tempo, mas comece a glorificar a Deus aqui nessa noite. O pão desce no altar. Aquela visão mostrada ao adversário e também interpretada por um adversário. O amigo desse outro conta a interpretação, dizendo: isso é uma adoração, isso é Deus dizendo que Deus já deu a vitória a Gideão e ao seu povo. E eu quero dizer algo aqui de Deus para a sua vida. Deus dará visão e revelação para a tua vida. Deus dará revelação de vitória ao teu sacrifício. Deus responderá o teu sacrifício em nome de Jesus. A vitória que Deus te dará não precisará você usar espada, oh glória a Deus. A vitória que Deus te dará não precisará você usar espadas humanas. Se você crê que Deus te abençoará através do teu louvor, da tua adoração dessa casa, glorifica o Senhor aqui nessa noite. Levante as mãos, levante adorando a Deus. Levanta a sua cadeira, mas glorificando 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 a Deus. Porque a vitória que Deus está te dando aqui, Ele está dizendo: você não vencerá a batalha com a tua espada humana. Não precisará você lutar corpo a corpo com ninguém, porque Deus está dizendo: a tua vitória vem através da tua glorificação a Deus. Quem vem adorar a Deus, glorifica o Senhor aqui. Depois dessa visão que Deus deu, é que então o povo de Deus, Gideão, recebe também dessa mesma revelação, porque Gideão está ouvindo. E agora Deus confirma que é momento da ação de Gideão junto com o povo, junto com os 300. Gideão foi então glorificar, louvar a Deus no meio dessa batalha.
Nesse ano 2022 você vai glorificar a Deus. Você vai ofertar a Deus a sua adoração, os seus dízimos, as suas ofertas. E através disso Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e adore a Deus aqui. Senhor meu Deus, aqui estão os teus filhos, os teus guerreiros. Depois disso, meu Pai, a tua palavra diz que através dessa adoração, através de fogo, através de cântaros, através de gritos, através de louvores e através do sacrifício, o Senhor deu vitória. Não precisou o povo de Deus colocar a mão, apenas glorificar a Deus, apenas adorar a Deus. E agora os próprios adversários começaram a se matar, começaram a se matar um com os outros, começaram a se ferir um com os outros. E nessa noite a promessa que Deus tem para a nossa vida é essa: